Hello guys, how are you? Como vocês têm passado? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem, ok? Oitavo ano, mais uma quinzena de atividades para você poder ir desenvolvendo em casa, ok? Do dia 1º de junho ao dia 12 de junho. Dessa vez, nós vamos falar um pouquinho sobre rotina, da sua rotina e algumas atividades sobre a sua rotina, tá bom? Eu separei aqui duas sugestões, são sempre sugestões, tá? De vídeos do YouTube. Se você tiver acesso no YouTube pelo celular, vale a pena conferir. São para complementar seu aprendizado, para te ajudar a visualizar melhor aquilo que a gente vai trabalhar aqui. Então, ou você coloca o link lá no YouTube, ou você escreve Kids Vocabulary My Day Daily Routine, ok? Vai aparecer lá. Esse primeiro é um diálogo de uma pessoa falando sobre a rotina dela. O segundo, ou você escreve esse endereço que está aqui, ou você escreve Daily Routines English Language. É mais um vocabulário para você memorizar aí os verbos que fazem parte da rotina. Acordar, tomar café, tomar banho, ir para a escola, fazer tarefa, estudar, fazer exercício. São coisas relacionadas à sua rotina, do seu cotidiano, ok? Isso vai envolver tempo, né? Porque se você reparar bem, a gente gasta o nosso tempo na nossa rotina. O tempo de acordar, o tempo que você gasta na hora do café, o tempo que passávamos na escola, né? Então tem a ver a relação de o que você faz e na hora que você faz. Por isso esses reloginhos aqui na nossa atividade. Vamos dar uma observada neles? O primeiro reloginho tá marcando lá, ó, para quem não se lembra, né? Ponteiro pequeno é a hora, ponteiro grande são os minutos. At 6 o'clock. O primeiro relógio marca 6 horas em ponto. Segundo relógio, before 6 o'clock. Ó, antes das 6 horas. A palavra before significa antes. Terceiro relógio, after 6 o'clock. Após as 6 horas, ok? Depois, eu tenho dois relógios, ó. Aí eu tenho at about 6. Eu tenho duas preposições que trabalham juntas. At about significa aproximadamente, não exatamente, tá? Em torno de 6 horas, mas não exatamente 6 horas. Depois eu tenho mais dois reloginhos que vão determinar uma duração de tempo. From 6 to 7. Das 6 às 7, ok? Então aqui seria from to. Começa em tal horário, termina em tal horário. Logo abaixo eu tenho um rapazinho mostrando a rotina dele, é o Oscar. O Oscar está mostrando para você aí o que ele faz em determinados horários. Então vamos lá, ó. Primeiro, dá uma observada na imagem e relaciona com a frase I get up at 6 o'clock. O que ele está fazendo às 6 horas da manhã? Get up. Olha lá. Depois, I have breakfast at 6:20. Às 6:20, ele está tomando o cafezinho da manhã dele. Depois, observe aqui, ó, school. I arrive at school before 7:30. Antes das 7:30 é o horário que ele chega à escola. Agora, olha, dois reloginhos, vai ter uma duração de tempo, olha lá, ó. I have classes from 8 to midday. Das 8 ao meio-dia é o horário que eles têm aula, ok? Uma duração de tempo das 8 ao meio-dia. Aqui, I arrive at home at about 1 o'clock. Em torno da 1 hora da tarde é o horário que ele chega na casa dele. Depois, I have lunch after 1 o'clock. Após a 1 da tarde é o horário que ele está almoçando, ok? Lembrando que lunch é almoço. I do my homework from, olha lá, ó, duração de tempo, 2 to 4. Das 2 às 4 é o horário que ele faz a tarefa, o dever de casa dele. I take a shower before dinner. Antes do jantar, ele toma banho. I have dinner at about 7 o'clock. Mais ou menos, aproximadamente às 7 horas, é o horário que ele janta. I go to bed at 10 o'clock. E ele vai dormir, vai para a cama às 10 horas. Bom, observando então aí essa rotina
dele e as imagens que ele trouxe para você, você vai fazer o exercício 1. Essa tabelinha aqui eu acabei de explicar para você, tá bom? São as preposições at, before, after, at, about e from, to. Tá aqui a explicação, tá? Resumidinha para você com os exemplos. A número 1. Observe as imagens novamente da rotina do Oscar e no quadro anterior aqui, né, que a gente acabou de ver aqui, e relacione os verbos em inglês com as suas respectivas traduções em português. Então, letra A, have breakfast. Qual seria a tradução dessas opções aqui para have breakfast? Aí você vai colocar a letra na opção que você escolheu. Arrive at. Dá uma observada onde está escrito arrive at, veja o que está acontecendo e procure aqui a tradução de arrive at, ok? E assim por diante. Fácil, tranquilo, simples. Exercício 2. Leia novamente a rotina do Oscar. Então, você vai voltar lá no quadro onde o Oscar mostra o que ele faz. Complete as frases em inglês sobre a rotina dele. Olha o exemplo dado. Oscar gets up at 6 o'clock. Gets up é a nossa palavra-chave, é o nosso verbo. Então, eu vou lá e procuro. Olha aqui, ó. Get up. At 6 o'clock. Então, eu tenho que completar com 6 o'clock. O Oscar acorda às 6 horas. Então, você agora vai fazer a mesma coisa nas demais frases. Olha aqui a letra A. Oscar has lunch at. Olha o verbo principal para você é has lunch. É o horário do almoço dele, ok? E assim por diante. Ainda sobre a rotina do Oscar, você vai marcar verdadeiro ou falso. Marca V ou F de acordo com o que o Oscar disse para você, tá bom? 4. Comic Strip você já conhece, você já fez na quinzena passada, é um quadrinho, esse quadrinho é do Garfield, é a tirinha do Garfield, ele tem aí uma história sobre rotina. Dá uma olhadinha no que o John, que é o dono do Garfield, fala. Repare na roupa que ele está vestindo, naquilo que ele está segurando, na caneca, e já observe o que será que está acontecendo, né? Ele está indo dormir ou ele está acabando de acordar? Vamos lá então. John diz o seguinte: I'm sick of daily routine, Garfield. Isso no primeiro quadrinho, né? Segundo, ele vai descrever. Wake up, eat breakfast, go outside, somebody throws a rock. No terceiro quadrinho, I'm not moving. Então, o John, né, diz que está cansado da rotina, de fazer todo dia a mesma coisa. Então, letra A, você vai responder aí as perguntinhas em português mesmo. A letra B, você vai anotar uma resposta apenas correta. A letra C, existe aí uma frase na negativa. Lembra que a negativa tem a ver com no, not. Procure essa frase e reescreva aí na letra C. E na letra D, você vai comparar a frase da rotina de Oscar, em que ele descreve que toma café de manhã. Então, você vai descrever essas coisas aí e ver a diferença com a rotina do Oscar. Né? Existe uma diferença na expressão tomar café da manhã que o John usou e na expressão tomar café da manhã que o Oscar usou. Veja, compare as duas, né? E escreva qual é a diferença. Como é que o Oscar falou que toma café no o nosso personagem do quadrinho anterior e como é que o John, o dono do Garfield, diz que toma café, ok? Bom, eu vou mudar então agora as duas. Vamos para as próximas. Vamos lá. Próxima atividade agora tem a ver com os quantifiers. São as palavrinhas quantitativas, ok? Advérbios de quantidade. Muito, muita. Muitos, muitas, ok? Para isso, você precisa entender primeiro a questão de aquilo que você conta, que é contables, que é contável, você consegue contar, e aquilo que você precisa de uma medida para contar, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns substantivos que a gente consegue contar, que a gente não necessita de medida nenhuma, você simplesmente consegue. Por exemplo, vamos pegar aqui um dos exemplos aqui, ó. Cookies. 1 cookie, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No problem. Você consegue contar tranquilo. Né? Vamos supor aqui tomato. 1 tomato, 2 tomatoes, 3 tomatoes, um tomate, 2 tomates, 3 tomates. Você conta tranquilamente. Agora,
Alguns você precisa de uma unidade de medida. Por exemplo, rice, o arroz. O spoon, uma colher de arroz, 1 quilo de arroz, uma xícara de arroz. Você não vai falar um arroz, 2 arroz, né? Você vai precisar de uma unidade de medida, ok? Um outro bem comum também é sugar, açúcar. 1 spoon, 2 spoon, uma colher, 2 colheres, ok? Olha um outro exemplo aqui, ó, os líquidos. Juice, suco. Você quer um copo, 1 litro, uma garrafa. Milk, leite, 1 litro, uma xícara. Coffee, café, quantas xícaras, ok? Então, precisa de uma unidade de medida para você conseguir contar. Não dá para contar 1 café, 2 cafés. É 1 xícara de café, 2 xícaras de cafés, ok? Bom, pensando nisso, fica mais fácil, então, da gente explicar os quantitativos much, many e a lot of. Os 3 indicam a mesma coisa, tá? Muitos, muita, muitos e muitas. Só que o much, ele é usado para substantivos não contáveis, aqueles que eu preciso de uma medida, tá bom? Então eu falo much pasta, much coffee, much sugar, much rice, much milk. Então é muito café, muito açúcar, muito arroz, ok? Olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. How much sugar do you need? Quanto de açúcar você precisa? Much, muito, ok? Many, a palavra many, já é usado com substantivos que você consegue contar, ok? Many carrots, muitas cenouras. Many cookies, muitos cookies. Many tomatoes, muitos tomates, certo? Então, much, substantivos não contáveis, que eu preciso de uma medida. E many, substantivos que eu consigo contar sem a medida. A lot of é um coringa, né? É a palavra coringa, porque a lot of cabe com as duas ocasiões, com os 2 casos. Eu posso dizer a lot of milk, muito leite, e eu posso dizer a lot of cookies, muitos biscoitos, muitos cookies. Então, a lot of é a palavra coringa, né? Deu aquela dúvida, usa a lot of que você não vai errar. Também significa muito, muita, muitos, muito, muitas, muita. Ok? Número 5, então, pensando um pouquinho sobre essa questão de substantivos contáveis e aqueles não contáveis, vamos analisar aqui as seguintes imagens. Eu tenho box, milk, meat, dress, oil, apple, ball, rice, tiger, sugar. Eu não sei como é que vai sair o xerox de vocês aí, mas aqui tá bem claro, né? Dá para entender que é a caixa, o leite, a carne, o vestido, 1 litro de óleo. Aqui é uma tigela de arroz, um tigre, e sugar é açúcar, ok? O que você deve fazer na primeira atividade, então, é separar esses nomes em contáveis e incontáveis, ok? É só escrevê-los aqui em substantivos contáveis e substantivos que você precisa de uma unidade de medida para contar. O exercício 6 e o último exercício, utilize aqui na frente de cada palavra much ou many. Tá vendo que eu não dei a opção de usar a lot of, tá? Você vai ter que escolher, ou é much ou é many. Lembrando que much eu uso para substantivos que não conto sem uma unidade de medida. E many para substantivos que é possível contar, tá? Então eu tenho box, eu já sei que box tá aqui, ó, é uma caixa. Eu vou falar much box ou many box. Eu consigo contar uma caixa, 2 caixas? Consigo tranquilamente, então eu vou usar many box, ok? E a palavra milk? Eu falo 1 leite, 2 leites, ou eu falo 1 xícara de leite, 2 xícaras, 1 litro. Se eu preciso de uma unidade de medida, eu preciso usar much milk, ok? Pessoal, nessa quinzena, então, são esses exercícios. Faça com calma, com tranquilidade, capricha. You can do it. Você consegue, ok? Bye, bye.